As leituras hoje falam da vinda. Então o nome que está nas duas leituras, Elias, tanto na primeira quanto no Evangelho. Então a gente vê como a figura de Elias foi importante na história da salvação, como a sua missão foi importante, um enviado de Deus, assim como todos os profetas foram pessoas, foram enviados, tinham esta sintonia com o Senhor e o Senhor os enviou numa missão, para dizer, para anunciar a presença de Deus, para denunciar as injustiças, tudo aquilo que não está bem, para corrigir, como diz na primeira leitura aqui, uma palavra, reconduzir os corações de pai para filho, de mãe para filho, para reconstruir, eu diria assim, o relacionamento da família de Deus, porque Deus criou a família humana para a gente viver realmente como irmãos e como irmãs. E aí sabemos que muitas vezes a gente não consegue viver como irmãos, como irmãs, como família de Deus. E daí onde nascem os conflitos, as guerras, as destruições, as separações, as desunidades, e aí vem todas as consequências em pequena proporção na família, na pessoa humana e também em grande proporção na sociedade e na humanidade. E os tempos que nós estamos vivendo hoje também não é diferente. A gente sabe, muitos ambientes, países, por isso vem aí muitas notícias de conflitos, de guerras, de pobreza, de fome, de exclusão social, e ali a lista é grande, aonde não existe a presença de Deus. É grande a lista dos problemas, das situações desumanas onde Deus não está. Por isso Deus nunca abandonou seu povo. Se a gente vai olhando a história da salvação, mesmo que os primeiros desobedeceram ao Senhor, a gente vê lá no Gênesis, mas ele não desistiu, ele sempre insistiu, sempre enviou pessoas, aí foram os profetas, juízes, tantas pessoas para dizer, eu quero bem a vocês, eu não quero que vocês se maltratem, se destruam. Eu criei vocês para serem minha imagem e semelhança, para viver o modelo que nós vivemos. Qual é o modelo que o Senhor vive? É o modelo também de família na Trindade. Lá estão unidos Pai, Filho, Espírito Santo. Quer dizer, eles trouxeram o modelo de vivência do céu, da Trindade, para dizer para os homens, vocês foram criados para isso. E a gente sabe. E quando estamos num ambiente de comunidade, um ambiente familiar, um ambiente onde existe o amor, onde existe o querer bem, o coração fala, não fala? A gente se sente bem, não se sente nesse ambiente? E experimenta algo que vem de Deus que se chama paz. É um sinal de que Deus está. E este é o desejo de Deus. E aí, como Deus nos ama e fomos criados exatamente para realizar esse desígnio que Ele tem para todos nós, então Ele sempre vai instruindo, vai orientando, vai corrigindo, vai enviando pessoas para dar este direcionamento. Ainda bem que Deus não desistiu da gente, nem desiste. E aí vem essa figura tão forte, que é de Elias. Veio realmente, então o povo estava distante, duvidando, atrás de deuses falsos, que isso também acontece. E aí fez uma prova lá no Monte Carmelo também, qual era o Deus verdadeiro, se era o Baal, era o Deus de Elias. E aí foi feita a experiência, os falsos profetas fizeram todo um rito, não aconteceu nada. Quando chegou a vez de Elias, que ele mandou fazer todo o rito, aí Deus se manifestou. Por isso fala de todos esses prodígios e fenômenos que Deus realizou através de Elias. Então ele foi uma figura marcante na história do seu povo, na história da salvação. E aqui Jesus,
O evangelho começa, né, ele estava com os 3 apóstolos no Monte Tabor, e lá também ele se revelou, e lá também apareceu Elias e Moisés, para dizer a história continua, Deus continua. E agora, aí quando ele desceu do monte, os apóstolos, claro, fizeram pergunta, então Elias vem de novo? Porque tinha essa tradição, tinha essa espera. E aí Jesus disse, não, Elias já veio. Ele já veio, fez a sua missão. E aí Jesus atualiza, já veio Elias e já veio também, aí ele se referiu, o novo Elias, né, ao João, que preparou o caminho para essa vinda definitiva, que aí disse a vinda dele. Porém, ele coloca, né, algo que a gente vê que também aconteceu com os apóstolos. Mesmo com todas essas vindas, ele vai ser também, o Filho do Homem será maltratado por eles, será rejeitado, também não vai ser reconhecido. Então a gente vê como o desafio de tantos enviados, e aí eu digo enviadas também, tiveram muitas mulheres, né, que também foram instrumentos de Deus, grandes mulheres, mulheres bíblicas, por exemplo, aqui, né, eu lembro o nome agora, Esté, também, que salvou o seu povo, e tantas outras, e claro, a figura também de Maria, né, e todos eles e elas passaram por essa situação de não aceitação, do não reconhecimento, da perseguição, de não serem entendidos. Porém, todos eles, né, antes de tudo, o primeiro, o próprio Jesus, né, João Batista também, e os profetas continuaram fiéis, porque entenderam de dentro, Deus me chamou, Deus me enviou, eu tenho uma missão, e eu vou ser fiel a esta missão que Deus me chamou. E essa palavra se chama vocação, né? Por isso a gente usa uma palavra, né, tão sempre, é vocação, é chamado Deus. E aí alguns têm uma vocação um pouco que se destaca mais, outros têm uma vocação um pouco mais simples, mas todos e todas são chamados por Deus para cumprir uma missão aqui na terra. Isso é muito importante, cada um de nós, você que está nos acompanhando, né, ir em profundidade do seu coração. Qual é a minha missão? Para que Deus me chamou? Não é, às vezes vem aquele conflito, né, aquela coisa, não, eu não tenho vocação, porque eu não vou ser padre, não vou ser freire, não vou me consagrar. É mais profunda a vocação. E aí eu vou resumir, né, uma vocação que é específica, universal e é para toda pessoa. A primeira vocação que Deus nos chamou, nos chama ao amor. Nós somos chamados, a primeira vocação por Deus, para amar. E quando não cumprimos esta vocação, aí o lugar na família, na sociedade, no trabalho, qualquer ambiente que estamos, ela não é muito bem realizada, porque a raiz de toda vocação é o amor. Aí se você é uma mãe, né, se você é uma consagrada, se você é uma religiosa, se é um leigo no mundo, se tem uma família, mas se não ama, não vai ser feliz, não vai fazer as pessoas em torno de você também felizes. Então esta vocação primeira, esse chamado de Deus, como Ele chamou os profetas e como o próprio Jesus veio, né, realizar a sua missão, foi realmente viver este amor. E aqui a gente vê o testemunho da pessoa de Jesus. Ele amou do começo até o fim, passou por todas essas situações e foi fiel e deixou esse testemunho e continua conosco. Então nesse tempo do advento, é esse tempo da gente também preparar o nosso coração. A minha primeira vocação, meu primeiro chamado, né? Aqui eu posso também partir para uma experiência pessoal, porque quando eu estava participando da paróquia, que procurei o padre, disse assim, eu quero descobrir minha vocação, acho que é ser padre, não sei, pode ser que eu vou casar, tudo mais. Ele foi muito sábio, ele disse assim, olha, não se preocupe, você tem que descobrir sua primeira vocação ao amor, e eu vou mandar você para o lugar que você vai aprender a amar, na Fazenda da Esperança. E aí todas vocês que estão, né, me acompanhando sabem disso, que aqui é uma escola do amor, né? Eu vou mandar você para um lugar e lá você vai exercitar. Se você tiver vocação para amar, a outra vocação, o serviço, como você vai atuar, vai ser consequência disso.
Se você for ser padre, então vai ser um padre que ama. Se você se casar, vai ser um pai que ama a família. E se você vai ser um leigo consagrado, qualquer lugar que você ocupar, tendo esta vocação primeira ao amor, tudo vai funcionar. Aí eu digo que funciona, né? A gente experimenta isso. Então, de ser fiel a este primeiro chamado de Deus. Então, Deus chamou e continua chamando hoje. Porque como Ele já agiu na história da salvação, através de Elias, através dos profetas, através de João Batista, Ele pessoalmente veio na pessoa de Jesus. Como Ele vai continuar hoje agindo? É através de você, através de mim, através de você que está aí nos acompanhando. E aí a gente escutar aquela voz interior, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo vai dizer, do Espírito Santo vai dizer, aonde eu posso começar a amar, exercitar, né, esse meu primeiro chamado ao amor? Aqui em casa, na família, em que lugar? Quando Jesus vier, aí a gente está, toda a linguagem desse tempo do advento é a vinda do Senhor. Ele vem, e Ele talvez já veio, e Ele nos visita numa pessoa que você às vezes não espera. Ontem eu passei por uma situação, né, vamos já assim, a gente partilha a vida, né, eu ia para as Pedrinhas, para uma reunião, e antes da fazenda eu passei rápido um carro, aí vi uma pessoa estendida no chão. Aí eu tomei um susto, nossa, será que sofreu um acidente sozinho? E eu não quis parar sozinho, aí segui na fazenda, peguei 2 dos jovens, só eu, tem alguém lá no chão, né? Vamos voltar para ver, né, o que aconteceu e dar um socorro, prestar alguma coisa. Aí vim com os 2 e, né, quando chegamos perto, ele começou a se mexer, aí se levantou, aí você já deduz, né, estava alcoolizado, né, estava naquela situação. Aí claro, a gente deu atenção, tudo mais, onde é que é sua casa, e aí conseguimos colocar dentro do carro, ele foi dizendo, apontando aonde era a casa, mas eu fui surpreendido, porque era uma pessoa, aí ele olhou para mim e disse, eu sou seu motorista, ele disse, nossa, eu conheci você em 95, eu disse, ai, passou da fazenda em 95, 28 anos atrás, aí começou a puxar, e aí pronto, né? Aí já foi, mudou o assunto, mas foi reconhecer o rosto de Jesus, levar em casa, deixar na sua casa, avisar os vizinhos, ficou feliz, ficou grato. Então são essas visitas que a gente encontra Jesus no outro. Ele quer nascer nos nossos corações e às vezes essas oportunidades que a gente tem de amar Jesus naquela pessoa que você menos espera. E é claro, no final, quando eu disse assim, agora nós já vamos, disse, agora você vai me dar um abraço, mas era daquele jeito, né? Eu dei o abraço porque era Jesus. E a gente tem que superar todo o respeito humano, né? Todo o odor e toda essa situação que... Por quê? Porque é a visita de Jesus. Então é esse Jesus que nasce, né, que nos chama e que nós devemos estar preparados. Ele pode visitar também, às vezes, num acidente, numa doença, e são várias as maneiras, porque Deus é criativo, que nos visita e nos dá a oportunidade de viver a primeira vocação, que nós somos chamados a vocação ao amor. E aí sim, a gente experimenta um mundo diferente em torno de nós. Experimentamos também a presença do Senhor. E aí... Ele vai se alegrar, porque Ele continua vindo, continua agindo através de cada um de nós, cristãs batizados, e vivemos realmente esse sentido mais profundo da nossa vida. Então peçamos ao Senhor que Ele continue enviando pessoas como enviou os profetas, e que nós possamos dar o nosso sim, nos colocar à disposição. Né? E aqui eu quero agradecer, né, a tantos, né, homens e mulheres na igreja, em todo o mundo, através, né, dos carismas, das obras, que escutam essa voz de Deus e que se colocam à disposição do Senhor para construir o reino de Deus, para realizar obras de caridade, para ajudar as pessoas. Então essa é a forma que Deus continua agindo na humanidade, através de cada um de nós, através de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas antes de encerrar a homilia, né, hoje parece que a gente está meio animado, entusiasmado, nós temos desafios. E eu queria, você que está nos acompanhando, né, dar essa ciência. Hoje a gente tem a missão da Fazenda da Esperança, mas nós temos por trás da Fazenda da Esperança, tem uma obra, né, da igreja que se chama Família da Esperança. Quem faz parte da Família da Esperança? São todos aqueles e aquelas que sentiram um dia este chamado de se colocar à disposição de Deus e servir nas fazendas da esperança, nos grupos Esperança Viva, e se comprometem. São consagrados, consagradas, casados, casadas, sacerdotes, né? Muitas pessoas. E dão o seu sim, são comprometidos. E eles são todos voluntários. Para as meninas estarem aqui, tem as voluntárias, né? Temos aqui a Silvia, a Janete, né, e tantas outras que vivem com vocês, que cuidam de vocês. E a gente tem essa responsabilidade também de cuidar deles. E aí tem um compromisso, né, que a gente precisa cuidar e pensar também no futuro. Então a gente tem um compromisso de assumir o INSS, né, e outras necessidades pessoais, de saúde, e muita gente não tem como, né, realizar isso. Contamos com benfeitores, com os embaixadores da esperança. Então eu gostaria de fazer esse apelo a você nesse momento do ofertório, de você nos ajudar a cuidar dos cuidadores, né? Cuidar de quem cuida, cuidar dessas vocações. Hoje são 410 membros da Família Esperança que estão totalmente disponíveis, vivendo dentro das fazendas, se doando 24 horas. E a gente quer também cuidar deles. Então, eu gostaria nesse ofertório pedir a você que está aí, está aparecendo os dados, né, que é da Família da Esperança, que você possa também nos ajudar a cuidar de todos esses que cuidam, e assim essa família crescer, né? E a gente continuar fazendo bem, e todos vivendo essa vocação primeira, que é a vocação ao amor. Cantemos para o ofertório. A vida cristã é um constante revelar. Por isso, iniciamos esse novo tempo litúrgico recebendo a revelação que Deus mora entre nós. Ele se manifesta como um bebê, para crescer conosco, para crescer em nós. Um Feliz Natal e um abençoado 2024. Que as promessas de Deus possam crescer na tua vida e revelar a você a cada dia o seu amor constante e a bênção para as tuas realizações.